Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Adriana e hoje vou fazer um resumo de como foi a nossa segunda aula do minicurso do mês de agosto, Língua e Cultura do Brasil por meio de músicas, ministrada pela professora Rafaela. O tema dessa aula foi política. E para começar falando sobre esse tema, a professora Rafaela trouxe a música Apesar de Você, do cantor brasileiro Chico Buarque. Vocês conhecem essa música? Já ouviram falar desse cantor? Deixe para nós aqui nos comentários. Eu vou deixar para vocês o link dessa música na descrição do vídeo para que vocês possam ouvi-la. Essa música, ela foi escrita na época da ditadura militar. Visto isso, a professora Rafaela explicou um pouco sobre esse período vivido no Brasil. A ditadura militar no Brasil, ela ocorreu entre os anos de 1964 e 1985 e foi iniciada através de um golpe militar contra o presidente João Goulart, o chamado Jango. O contexto mundial da época era da Guerra Fria, que se caracterizou por um conflito geopolítico entre a antiga União Soviética, os Estados Unidos e seus respectivos aliados, o Bloco Oriental e Ocidental. E pensando no presidente João Goulart, ele era um político trabalhista que queria inserir os trabalhadores mais ativamente nas questões políticas. E por isso ele era considerado um perigo comunista aos Estados Unidos. Pensando nisso, né, os Estados Unidos, eles passam, nesse contexto, né, de Guerra Fria, a intervir ativamente nos países da América Latina para impedir o crescimento dessas ideias consideradas comunistas, né? Então, para isso, foram instauradas ditaduras para frear esses movimentos ditos comunistas. Por isso, o golpe contra o então presidente João Goulart. Na época da ditadura militar, 5 militares governaram o país. E também nessa época foram instituídos 5 principais atos institucionais. E o que são esses atos? São decretos com poder de constituição, então que valem como leis, que eram usados pelos militares como forma de justificar e de proteger esses militares contra as violências e as ilegalidades que foram cometidas no período da ditadura militar. De forma resumida, vou falar um pouquinho sobre os 5 atos institucionais, que são os chamados AI e o número correspondente a eles. Então, o AI-1, ele foi caracterizado principalmente pelas eleições indiretas, eram decretos, né, que estabeleciam as eleições indiretas para presidente, e eles davam esse alvará para essa possibilidade de perseguição política da oposição. O AI-2, ele extingue, é um decreto que ele extingue, ele acaba com todos os partidos políticos. O AI-3, ele estabelece o bipartidarismo, que são a existência de 2 partidos políticos, mas só como uma forma de mascarar mesmo esse golpe militar. O AI-4 é um decreto que abre um espaço para a criação de uma nova Constituição. E o AI-5, que ele estabelece o fechamento do Congresso por tempo indeterminado. Então, o Congresso não tem mais o seu poder de decisão, ficando por conta dos militares. Então, a ditadura militar, ela foi um momento marcado por tortura, por repressão,
por censura, restrição à liberdade e violações aos direitos humanos. E a música, ela surgiu como uma forma de resistência à ditadura militar, sendo que elas expressaram suas posições contrárias a esse regime militar, mesmo que de forma metafórica, isso devido à censura. Então, por exemplo, a música Apesar de Você, quando Chico Buarque era questionado quem é esse você, ele sempre ele dizia que tratava-se de uma mulher, quando na verdade era o regime militar. Então, eles sempre usavam, os escritores, os cantores, dessas metáforas para se mostrarem contra a ditadura militar. Porque se fosse escrito, falado de forma muito explícita, essas músicas elas eram barradas, elas eram interditadas pela censura. Nessa época também tiveram festivais de música brasileira, com concursos de músicas originais e inéditas, que foram transmitidas por algumas emissoras de televisão brasileira, entre os anos de 1965 e 1985, e dentre os principais nomes dos cantores e compositores estão Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Elis Regina, o Chico Buarque, que já comentamos aqui, o Gilberto Gil, Caetano Veloso, Gerando Vandré, dentre muitos outros. Na sequência, a professora Rafaela explicou sobre o sistema político brasileiro atual. O Brasil, ele é uma república federativa presidencialista. República porque tem um chefe de Estado, que ele é eletivo, ele é eleito pelo povo, pelo voto popular, e temporário. Federativa porque os estados eles são dotados de autonomia política. E presidencialista porque tem como chefe de governo o presidente. Temos o Congresso Nacional, então, do Brasil, que ele está localizado em Brasília, que é a capital do país. E a nossa política é dividida em 3 poderes: no Executivo, Legislativo e Judiciário. Então, eu vou falar para vocês de modo resumido sobre cada um deles. Em relação ao Executivo, a sua função é fazer as leis funcionarem. Então, ele veta ou sanciona as leis que são criadas pelo Poder Legislativo, né? Então, ele aprova ou desaprova as leis criadas pelo Legislativo e edita medidas provisórias. Ele é composto pelo presidente e seu gabinete de ministros e secretários que são escolhidos pelo presidente. E tem um mandato, seus membros têm um mandato de 4 anos, podendo ser reeleitos pelo voto popular por mais 4. O Poder Legislativo, ele cria as leis e julga as propostas do presidente. Ele é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Então, qualquer projeto de lei, ele passa primeiro pela Câmara e depois é aprovado pelo Senado. É composto também pelo Senado da República, que tem o presidente do Senado mais 81 senadores, a Câmara dos Deputados, o presidente da Câmara mais 513 deputados federais, e cada estado é representado por no mínimo 3 deputados estaduais que eles são eleitos pelo povo. O judiciário, ele vai interpretar as leis e fiscalizar o cumprimento dessas leis. Ele é composto por 11 juízes, que são escolhidos pelo presidente e devem ser aprovados pelo Senado. Nós temos também o presidente do Supremo Tribunal Federal, que é o STF, que é escolhido pelos ministros do STF. Dito isso, então, falando um pouquinho sobre o sistema político, a professora Rafaela trouxe a respeito da urna eletrônica.
que infelizmente tem ocorrido muitas notícias falsas por aí sobre a confiabilidade, a validade, a segurança da urna eletrônica, notícias falsas que circulam por aí. É importante dizer que a urna eletrônica, ela é um microcomputador de uso específico para as eleições e que ela foi implementada em 1996 e desde então nunca teve nenhuma comprovação de fraude nas eleições por meio do uso da urna eletrônica. Ela é segura e ela não é conectada à internet, ela tem vários sistemas de segurança, então ela não pode ser invadida por hackers. Isso faz com que ela seja bastante segura. Além disso, ela é auditável, ou seja, a urna ela passa por diversas auditorias de partidos políticos, de empresas, por várias pessoas para confirmar a sua confiabilidade. E, como eu disse, não tem nenhuma evidência de fraude. Para que vocês entendam melhor sobre a urna eletrônica, sobre sua segurança, eu vou deixar para vocês no link, na descrição do vídeo, um link sobre uma propaganda que a escritora, professora, filósofa Djamila Ribeiro faz explicando sobre a urna eletrônica. E junto tem uma notícia falando sobre essa propaganda, para que vocês confiram e entendam um pouco melhor. Agora, a professora Rafaela, depois disso, passou para a história do samba, visto que a música que ela passou lá no início da aula é um samba. Então, para falar um pouquinho mais sobre a música. O samba, ele é um dos elementos mais representativos da cultura popular do Brasil, sendo um símbolo nacional. Ele teve origem dos antigos batuques que foram trazidos pelos negros que foram escravizados no Brasil. Ele tem uma mistura de ritmos e tradições e tem como alguns de seus subgêneros o samba enredo, o pagode, a bossa nova. Na sequência, a professora Rafaela trouxe um trecho de uma música de samba enredo, que é o samba que é tocado pelas escolas de samba nos desfiles de carnaval. Na sequência, trouxe algumas músicas relacionadas ao samba, que foram A Voz do Morro, cantada por Luiz Melodia, Pé na Areia, do cantor Diogo Nogueira, e Onde Anda Você, cantada pela Martinália. Eu deixo para vocês o link de todas essas canções na descrição do vídeo para que vocês possam conferir. Eu recomendo muito, são músicas muito boas que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E por hoje é isso, pessoal. E aí, gostaram do conteúdo? Deixo aqui a recomendação para vocês assistirem a última aula do mini curso Língua e Cultura do Brasil por meio de músicas. Está sendo ministrado pela professora Rafaela. Acontece agora no sábado, dia 21 de agosto, no horário das 15 às 17 horas, horário de Brasília. Espero que tenham gostado, pessoal. Obrigada e até a próxima!